Bom, continuando, capítulo 9 agora. Desculpe, eu tive que parar porque eu acabei tossindo e cortei a gravação da anterior. Era para ir mais um pouco, mas não tem problema, eu vou retornar aqui um textinho de 2 linhas. Então estava lá, os nazarenos não estavam isentos dessa lei, que era a lei do recenseamento, né? E Jesus era da região dos nazarenos, né? Por isso que Jesus de Nazaré. E José se viu obrigado a seguir para Belém, a cidade de Davi, onde se encontrava a comissão romana. Diante dessa convocação, ele disse de si para si: meu Deus, que golpe duro, precisava precisamente na época em que Maria está na iminência de dar à luz. Quanto aos filhos, não resta dúvida que devo fazê-los, se inscreverem para o serviço militar. Mas que farei com Maria? Sozinha em casa ela não pode ficar. Durante a viagem não saberei agir quando precisar de ajuda. Ainda que cheguemos até Belém, como irei registrá-la? Como minha esposa, acontece que somente o sumo sacerdote e eu sabemos do caso. Eu, contando mais de 70 anos, e Maria, não tendo completado os 15, entretanto, se achando grávida. Que dirão os israelitas? Eu declarando ser ela minha esposa, como filha não posso registrá-la, sabendo que não o é. Já sei o que fazer. Aguardarei o dia do Senhor. E o que ele determinar será o melhor. Amém. No mesmo dia, um velho amigo de Nazaré visitou José e disse-lhe: irmão, é deste modo que o Senhor conduz o seu povo por cima de desertos e estepes. E os que o seguem chegarão à meta justa. Tivemos que sofrer no Egito. Choramos sobre as correntes de Babel. Entretanto, o Senhor nos libertou. Agora, os romanos nos enviaram suas águias. E isto é a vontade do Senhor. Temos que agir como Ele quer, pois sabe do motivo de tudo. José percebeu o sentido daquelas palavras e disse aos filhos, após o amigo o ter deixado: é da vontade do Senhor que sigamos para Belém. Joses prepara o jumento, que é outro filho dele, né, para Maria, usando a sela de encosto. Vós, Samuel, Simão e Jacó, trazei no carrinho frutos duráveis, pão, mel e queijo, o suficiente para 2 semanas. Ignoramos o que nos espera, por isto, apanhar igualmente fraldas e ataduras. Você vê aqui que só aqui José já falou no nome de vários filhos, né? Joses, Samuel, Simão e Jacó. E atrás ali ele falou o nome de outro filho que agora não me recordo. Mas esse Jacó será, se eu não me engano, a gente vai ver mais adiante, é o filho mais velho dele, vai ser o pajem de Jesus. E provavelmente tem muito a ver com o próprio Jacob Lober. Não posso afirmar nada, mas tem muita singularidade esses nomes aí. Então vamos lá. Os filhos obedeceram em seguida. José e toda a família caíram de joelhos, pedindo a bênção de Deus. Após essa prece de louvor, uma voz se fez ouvir como vinda de fora da casa, dizendo, abre aspas, José, filho fiel de Davi, que fora um homem como Deus quis. Quando Davi enfrentou a luta contra o gigante, um anjo de Deus estava com ele, e teu pai se tornou vitorioso. Contigo está quem sempre existiu, Criador do céu e terra. Mandou 40 dias de chuva no tempo de Noé, afogando
deste modo as criaturas que o desprezaram, que deu Isaque a Abraão. Isaque, o filho de Abraão com Sara, né? O conduziu o teu povo fora do Egito e falou assustadoramente a Moisés no Monte Sinai. Aqui há um pouco de confusão, porque Jesus não é sempre existiu, porque senão ele seria o próprio Deus. Jesus tem um exagerozinho aqui, mas faz parte até do entendimento, da interpretação de José ou de Jacó, que transcreveu esse livro. Agora, contigo está quem sempre existiu, no caso, Deus. Não é só Jesus. Jesus já estava ali junto com Maria. Criador do céu e da terra, Jesus. Criador do planeta Terra. Do céu e da terra, Deus, porque ele criou tudo. Mas quem formou o planeta Terra foi Jesus, por ordem de Deus, para nos receber. Então, mandou 40 dias de chuva no tempo de Noé, afogando deste modo as criaturas que o desprezaram, porque naquela época havia aquela contrafação lá contra Noé, né? Porque Noé tinha recebido aquela mensagem e ficaram debochando de Noé. Bom, mas vamos em frente. Então, seguindo aqui. Ouvindo tais palavras, José se sentiu muito feliz, agradeceu a Deus e iniciou a viagem. Sentou Maria no jumento o mais confortável possível, segurando as rédeas na mão. Atrás dele seguiam os filhos, com o carro lotado de mantimento. Após certo tempo, José passou as rédeas ao filho mais velho, caminhando ao lado de Maria, que às vezes sentia dificuldade de se manter na cela. Deste modo, a tão piedosa família alcançou um lugar 6 horas diante de Belém, onde resolveu descansar ao ar livre. Percebendo que Maria estava sofrendo, José perguntou a si mesmo, né? Que é que ela tem? Suas feições traduzem sofrimento e os olhos estão marejados de lágrimas. Teria chegado a hora? Observando-a de novo, ele a viu sorrindo e lhe perguntou a razão disso. Ela respondeu, abre aspas, Maria falando agora, vejo diante de mim 2 povos, um chorando e me via obrigada a chorar com ele. O outro caminhava diante de mim, rindo, e fiquei alegre e feliz, participando de sua felicidade. Eis tudo que fez surgir de meu rosto, dor e felicidade. Ouvindo isso, José se acalmou, sabendo que ela, às vezes, tinha visões. Por isso, mandou prosseguir a viagem. Ao chegarem às proximidades de Belém, Maria subitamente disse a José, José, manda parar, pois sinto-me muito mal. José se assustou sobremaneira, vendo que chegara o que mais temia, e ordenou que todos parassem. Maria falou de novo para José. Tira-me do animal, não suporto mais a viagem. Retrucou. Oh, meu Deus, vês que aqui não há albergue, para onde poderei levar-te? Ela respondeu, ali dentro da montanha se encontra uma gruta. Deve ser a uns 100 passos daqui. Leva-me para lá. Não me é possível ir mais além. Tomando a direção indicada, José regozijou-se ao achar alguns molhos de feno e palha na caverna, que servia de estábulo de emergência para os pastores. No instante, arrumou-se um simples leito. Vamos então para o próximo capítulo. Vamos encerrar esse aqui.